Hoje nós vamos corrigir aqui a lista força de atrito 2. Vamos lá? Primeira questão. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal sobre a ação da força F constante de horizontal. Bloco sendo puxado para a força F. É o título da figura, né? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2 e a aceleração da gravidade 10, então o módulo da força F em newtons vale. Bom, ele fala aqui que o coeficiente, né, ele deu o coeficiente aí, e nesse caso o coeficiente vai ser cinético, né? Porque o bloco ele tem velocidade, ele está deslizando, né? E ele vale 0,2. E outra coisa, a questão fala que a velocidade é constante. Velocidade constante, galera, significa que a aceleração é zero. Peraí, deixa eu espirrar, gente. Amém, viu? Amém. Aceleração zero aí, porque é velocidade constante, né, gente? Se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero. O que significa que a força F vai ser igual à força de atrito. Nesse caso aqui, o atrito é cinético, porque está deslizando. Beleza? Então as forças se anulam, ele já está se movendo, ele continua se movendo, velocidade constante. Beleza? Bom, então a força F vai ser o coeficiente estático vezes a normal, né, que é o cálculo da força de atrito. O coeficiente cinético é 0,2 e a normal, nesse caso, ela tem que ser igual ao peso. Porque se o peso for maior, o bloco afunda na superfície. Se a normal for maior, ele sai voando. Então a normal tem que ser igual ao peso. Beleza? E nesse caso aí, a massa é de 5 kg, então o peso ele é de 50 newtons, né, que é a massa vezes gravidade. Então, vezes 50 newtons, a gente tem então uma força F de 10 newtons, resposta letra D. Beleza? Dúvidas? Deixa eu pegar aqui a questão 2 agora. Questão 2. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Adote-se a gravidade 10. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Bom, então a gente tem um bloco que está sendo arrastado sobre uma superfície por uma força através de um barbante, né? Tem um barbante aí puxando esse bloco, e esse barbante faz uma força no bloco. Forças que cordas ou cabos exercem, é a nossa próxima matéria, vamos começar a estudá-la hoje. Ela é chamada de tensão ou tração, beleza? Nós temos aqui a superfície. Como o bloco está deslizando, porque ele tem aceleração, né? A força ela é a de atrito e ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. Então tá aí a força de atrito, nesse caso é a cinético. Beleza? Bom, segundo a lei de Newton, né, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual vai ser a resultante aqui, galera? Tem uma força para a direita e outra para a esquerda, né? A resultante vai ser uma menos a outra, certo? Na verdade, forças, mesma direção, a gente soma. Porém, nesse caso aqui, uma delas tem que ser negativo, porque ela tem sentido contrário. Tá? Então, eu vou fazer tensão menos a força de atrito cinético. Pessoal, por que você não faz força de atrito menos tensão? Só para dar positivo o resultado. E por que eu sei que aqui vai dar positivo? Porque a tensão tem que ser maior do que a força de atrito. Por que tem que ser maior? Porque o bloco tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Beleza? Bom, isso aí tem que ser igual à massa do bloco, né? Que é 20 kg. Vamos repetir aqui, MA. O que a gente quer? Nós queremos encontrar a tensão, né? Ou tração que o barbante exerce.
Então fica a tensão vai ser igual a MA mais a força de atrito cinético. A massa é de 20, a aceleração é 2 e a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. Então a tensão vai ser igual a 40 mais coeficiente cinético é 0,25 e a normal tem que ser igual ao peso, porque ele está sendo puxado horizontalmente, né? Então peso igual a normal em módulo, tá? E se a massa é 20, o peso ele é 200 newtons, né? Porque peso é massa vezes gravidade. Gravidade 10, 20 vezes 10, 200. Beleza? Então a gente tem uma tensão de 40 mais 0,25 é 1/4, né? E 200 por 4 é sempre 2, é 50. Então 50 mais 40 dá 90 newtons. Resposta letra E. Dúvidas, pessoal? Estão acompanhando aí, gente? Tudo certo aí? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Até agora tá tudo certo. Então tá. Questão 3 agora. Um bloco com massa 3 kg está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico é sinônimo de cinético, tá, gente? Dinâmico, cinético, tanto faz. Entre o bloco e a mesa é 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois. Bom, a situação é a seguinte, nós temos um bloco com massa 3 kg e ele tem aceleração constante. Ele está na superfície de uma mesa, né? E a gente sabe o coeficiente de atrito estático, né, de 0,4. Bom, deixa eu pensar aqui. Bom, nesse caso aqui é muito simples, somente a gente jogar a equação aqui, né, força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. O coeficiente cinético é de 0,4 e a normal ela tem que ser igual ao peso novamente, né, porque está na superfície da mesa aí, né, horizontalmente. E a gente tem um peso aqui de 30 newtons. Então a gente tem que ter uma normal de 30 newtons. Beleza? Isso daí dá 3 vezes 4, 12. 12 newtons. Dúvidas? Muito fácil, né? Próxima questão. Agora é a questão 4. Vou pegar o outro pedaço dela aqui. Um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F, que tenta colocá-lo em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Que negócio é esse, professor, de iminência do movimento? É o ponto crítico, cara. O bloco ali, se bater um vento nele, ele começa a deslizar. Entendeu? Está prestes a entrar em movimento, deslizando sobre a superfície. Bom, então a gente tem que calcular a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente estático, vezes a normal. O coeficiente estático é de 0,6. E a normal? A gente tem uma massa de 10 kg. Novamente, né, a normal tem que ser igual ao peso, certo? 10 kg tem um peso de 100 newtons, peso é massa vezes gravidade, certo? 10 vezes 10, 100 newtons.
Então a gente tem uma força de atrito estático máximo de 60 newtons. Então, se a força F for de 60 newtons, o bloco está no ponto crítico. Qualquer valor maior, ele desliza. Beleza? Dúvidas, gente? Próxima questão. Ô Fabrício, Fala, meu querido. refaz a anterior, é que meu computador tinha travado e não deu pra mim ver ela. Essa aí, a 4. Você quer que explique de novo ou só Sim. mostrar aqui para você? Ah, tá. Vai explicar de novo. Bom, a questão quer saber a força F deve ser de quanto para colocar no ponto crítico, né, que é a iminência do movimento. Ele está ali no ponto crítico, assim, qualquer valor maior vai deslizar. E o ponto crítico, ele acontece quando a força de atrito ela está no estático máximo. É o limite do atrito, né? Então basta calcular ela. A força de atrito estático máximo é o coeficiente estático vezes a normal. Então é 0,6, a questão deu. A normal tem que ser igual ao peso, porque está em cima de uma mesa lá, né, na horizontal. E o peso vai ser igual a normal, então o peso é de 100 newtons, porque a massa é 10. 10 vezes 10, né, massa vezes gravidade. Então dá 100 vezes 0,6, que dá 60 newtons. Beleza, queridão? Eu entendi, valeu, Fabrício. Próxima questão, questão 5. O motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem. Bom, então, o cara, quando ele observa a carreta, ele está aqui no ponto A, a velocidade dele é de 72 km por hora e ele só começa a frear no ponto B. Isso no intervalo de tempo de 1 segundo. Então a velocidade dele ainda é 72 km por hora, certo? E aí, a partir do ponto B, ele começa a frear com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, olha lá, frenagem com desaceleração constante de 10. Antes de o automóvel iniciar a frenagem, pode-se afirmar que a intensidade da resultante das forças horizontais que atuavam sobre ele era... Bom, ele quer a resultante das forças horizontais. Quais são elas? Nós temos a força de tração produzida pelo motor, né? O motor conectado às rodas, a roda vai empurrar o chão para trás, o chão empurra a roda para frente, né? Essa é a força de atrito, tá? E nós temos também uma força para trás, que é a força de resistência do ar. O caminhão ali batendo no ar, o ar empurra ele para trás. Bom, mas enquanto ele vai de A para B, a velocidade é constante. E velocidade constante significa aceleração igual a zero. Pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, a força resultante também tem que ser zero. Tá? Então, a resultante das forças horizontais ela é nula, pois não havia força atuando sobre o automóvel. Não, aí mentira, né? Tem força sim. Nula, pois a força aplicada pelo motor e a força de atrito resultante atuavam em sentidos opostos com intensidades iguais. Isso, resposta letra B.
Beleza? Todas as outras ele está falando que é maior, maior do que zero, menor do que zero. Então, resposta letra B. Dúvidas? Sem dúvidas? Se tivesse aceleração aí, que poderia ser maior ou menor, né? Se tiver aceleração aí a resultante não é zero. Espera aí, gente, deixa eu reduzir o brilho da minha televisão aqui, porque, nossa, estou com a dor de cabeça. Reduzir aqui a luz de fundo. Nossa, quando abre aqui a tela branca, dói, viu? Questão 6, vamos lá. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 newtons. Deixa eu sair desse negócio aqui, pronto. Bom, então a gente tem uma caixa de 120 kg de massa. E a gente tem uma força horizontal constante F. Eu vou falar que ela é para a direita, tá? E ela vale 600 newtons. A caixa encontra-se em uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade é 10. Então nós temos aí a superfície horizontal e gravidade é 10. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tem a mesma orientação da força F, ou seja, a aceleração é para a direita, tá, gente? O coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Então, nós queremos o coeficiente cinético. Muito bem. Nesse caso aqui, a força de atrito vai ser o cinético, claro, né? Porque ela está deslizando. Então, é o coeficiente cinético vezes a normal. Então, força de atrito cinético. O coeficiente cinético é o que a gente quer descobrir. E a normal aqui tem que ser igual ao peso. Certo? 120, 1.200 newtons. Beleza? Muito bem. Agora, aplicando aqui a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser 600 menos a força de atrito. Certo? Que vai ser o cinético. Porque uma é para a direita e outra é para a esquerda, né? Que o atrito tem que ser para a esquerda porque ela é sempre contrária à tendência de deslizamento e aqui está deslizando, então é para a esquerda. Que vai ser igual a massa é de 120 e a aceleração que ele quer é de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai ter aqui uma força de atrito igual a 600 menos 240. Certo? 2 vezes 120, 240. O 600 ele está somando, ele passa subtraindo. Porém, esse menos aqui, vou multiplicar toda a equação por menos 1. E aí fica mais 600 menos 240. Então, a gente tem uma força de atrito cinético de 360 newtons. Beleza? Mas a gente quer o coeficiente. E como vimos aqui, a força de atrito é o coeficiente vezes 1.200. Então fica 360 dividido por 1.200. Tá? Esse 1.200 ele passa dividindo. Isso é igual ao coeficiente cinético. Isso daí tá. Vamos dividir isso aqui por 6. 36 por 6 dá 6. 120 por 6 vai dar 20, né? Vamos dividir de novo aí por 3.
por 3 não, por 2. Isso aqui vai dar 3. E 20 por 2 dá 10. E 3 por 10 dá 0,3. Então, a gente tem um coeficiente cinético de 0,3. Dúvidas? Resposta letra C. Sem dúvidas. O Jair perguntou no chat de onde veio 1.200 newtons. É que a questão fala que a massa é de 120 kg. E peso é massa vezes gravidade. Então vai ser 120 vezes a gravidade, que é 10. Isso dá 1.200 newtons. Beleza, Jair? Próxima questão. E última, né? Ah, não, tem a 8 também. Pode ir para a próxima? Questão 7. Marque a alternativa correta a respeito da força de atrito. A força de atrito é sempre oposta ao movimento dos objetos. Não, falso. Porque o atrito ele pode ser a favor do movimento. Ele sempre é contrário à tendência de deslizamento. Por exemplo, quer ver uma situação onde o atrito é a favor do movimento? Quando uma pessoa está caminhando, ela empurra o chão para trás, o chão empurra ela para frente. Essa é a força de atrito, que tem o mesmo sentido da velocidade. Tá? B. O coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente de atrito dinâmico, cinético. Isso é mentira, é exatamente o contrário, né? Sempre o coeficiente estático é maior do que o coeficiente cinético. Tá? Se um objeto estiver em uma superfície horizontal, a força de atrito será determinada pelo produto do coeficiente de atrito pelo valor do peso do corpo. Sim, né? Se ele estiver na horizontal e aceleração zero, aí nesse caso a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, e a normal vai ser igual ao peso. Então, beleza. D. Se o objeto estiver parado sobre um plano inclinado, isso aqui a gente ainda não sabe calcular, tá, gente? Plano inclinado vai ser nossa segunda matéria. Beleza? Para frente aí. A gente vai ver tensão, depois plano inclinado. Tá? E ela vai ser dada por essa equação aqui. Deixa eu pensar aqui. O atrito... Não vai ser dada por essa equação. Vai ser P seno θ. Tá? Bom, então a resposta é a letra C. Dúvidas? Questão 8. Um homem puxa um objeto de 40 kg ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move-se com velocidade constante, determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Bom, se ele está deslizando, né, o atrito vai ser o cinético. E como ele fala aqui, bom, vamos desenhar aqui para a gente entender o que está acontecendo. A gente tem um objeto, 40 kg, está na horizontal, né, plano, e aplica uma força de 80 newtons. Sabendo que o objeto move com velocidade constante. A gente sabe que velocidade constante significa que a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a força resultante tem que ser zero. Logo, a gente tem que ter uma força para trás aqui também de 80 newtons, que é o atrito, né? Tem que ser 80 para a resultante dar zero, né? Certo?
Então a força de atrito cinético vale 80 newtons. Mas ele quer o coeficiente de atrito. E a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então fica 80 igual ao coeficiente de atrito. Nesse caso aqui a normal tem que ser igual ao peso, porque está na horizontal, é plano, né? E a gente tem um peso aqui de 400 newtons, né? 40 vezes 10, massa vezes gravidade. Logo, o coeficiente cinético vai ser 80 por 400. Simplifica aqui por 8. Dá 1. E aqui vai dar 5, né? 1/5, 0,2. Resposta letra B. Dúvidas? Sem dúvidas?